Tem algo misterioso nos corredores da Monster High. Algo horripilante, algo feroz. Sim, somos ferozes. Monster High. São os filhos dos monstros mais irados. Se você foi uma criança que viveu a época de 2010, você com certeza deve se lembrar das Monster High. Uma linha de bonecas sobre os filhos dos monstros mais famosos, como Drácula, Frankenstein e o lobisomem. Durante os anos, a linha passou por diversas fases, sendo a mais recente a terceira e nova geração Z3. Porém, muitos fãs da primeira geração não ficaram satisfeitos com essa mudança, causando muitas discussões e brigas nas redes sociais. E hoje, eu, Lucky, irei aprofundar nessa rivalidade e descobrir o porquê a Z3 de Monster High é tão odiada e principalmente qual é a melhor geração. Em 2007, Garrett Sanders começou a trabalhar no conceito da linha, que futuramente se tornaria um dos maiores sucessos do mercado de bonecas, Monster High. A ideia surgiu quando ele e seu irmão perceberam que as meninas da época estavam interessadas na moda alternativa e em elementos mais dark, o que deu a ideia deles levarem isso para o mundo dos brinquedos e a transformarem em fashion dolls. Com a ajuda de outros artistas, como a ilustradora Kelly Riley, em julho de 2010 ia para as lojas as primeiras bonecas da linha, Ice Wave 1, onde havia as seguintes protagonistas: Frankenstein, Draculaura, Claudine Wolf, Laguna Blue, Cleo de Nile e Juicy Gorgon. Quando chegaram nas prateleiras, o sucesso foi imediato e estrondoso, sendo tão grande que expandiu além das bonecas, como papelaria, DVDs, festas de aniversário, videoclipes e web episódios na internet. Isso resultou em uma legião de fãs de todas as idades que havia uma paixão por aquela franquia. Porém, as monstrinhas, elas recebiam muitas críticas de pais enfurecidos, alegando que as bonecas eram inapropriadas e assustadoras demais para as crianças. E isso, e mais o declínio de vendas que a linha estava passando, resultou no fim oficial da Z1 entre 2015 e 2016, e na produção de uma geração substituta, a segunda geração ou Z2. A Z2 veio com a proposta de trazer o Monster High para um público mais jovem. As bonecas não tinham mais a estética alternativa e os seus rostos eram mais amigáveis e infantilizados no geral. Isso revoltou muitos fãs na época e foi o maior fracasso que a linha havia experienciado, chegando no seu fim em 2018. E assim continuando até sua próxima geração, somente em 2022. Em 2021, após anos de espera, era anunciada uma nova geração de Monster High para lançar no próximo ano, incluindo um live action e uma animação. No meio de 2022, tivemos o lançamento de um teaser e posters para o live action, e um tempo depois o primeiro trailer oficial. No começo, a fandom estava muito empolgada e com altas expectativas para a nova geração, mas com o lançamento do conteúdo, as expectativas diminuíram e se tornaram em uma onda massiva de hate, com vídeos ridicularizando e posts criticando com milhares de curtidas. E com o lançamento oficial do filme em outubro, o hate só aumentou. Junto teve o lançamento da série animada. E no final daquele ano, e começo de 2023, rolou o lançamento das bonecas que foram e ainda são o maior alvo de comentários negativos de colecionadores e fãs da linha. Mas antes de debater essas atitudes de uma parte dos fãs, precisamos tocar em uma grande problemática da primeira geração que resultou nessa mudança. Uma das críticas que a geração recebia era sobre a sua representatividade. Estava longe de ser o ideal, se baseando muitas vezes em estereótipos e generalizações de culturas reais para os seus personagens. Um grande exemplo é a personagem de Nafari Long, que por sua vez era dita como filha do dragão chinês. E é aí que a controvérsia começa. Na cultura chinesa, o dragão era ligado à terra, água, chuva e etc. Ele representava a boa sorte, o equilíbrio e a sabedoria, enquanto a Dina Fire era constantemente associada ao fogo e ao estresse, uma distorção da mitologia chinesa que ela era baseada. Outro caso foi a Easy Down Dancer, onde a personagem era o espírito de um cervo inspirado em culturas indígenas norte-americanas. Mas ela carrega uma grande problemática pela forma que trouxe essa cultura, misturando diferentes elementos de povos indígenas de uma forma desrespeitosa e pela sua generalização e estereótipos, sem contar casos como dubladoras forçando o sotaque,
pouca variedade de corpos e o apagamento de personagens LGBTs. Tudo isso misturado resultou em um incômodo com os fãs e uma necessidade de reverter esses erros. E aí entra a Z3, dessa vez com representações corretas das culturas que os personagens referenciam, mais tipos de corpos e personagens assumidamente LGBTs. Tudo que fazia falta na Z1. E não, eu não estou dizendo que a Z1 foi uma geração péssima ou que esses erros a tornam imperdoável. Até porque isso seria uma tremenda hipocrisia da minha parte. Só é importante esclarecer esse lado para podermos entender do porquê a Z3 importar tanto com uma boa representatividade. Afinal, não é sobre isso que o Monster High fala? Sobre se aceitar, não importa o seu jeito, ser você mesmo e respeitar as nossas diferenças? E mesmo que a Z1 não era o maior exemplo de uma boa diversidade, ela ainda assim conseguiu deixar essa mensagem explícita em filmes como Ghost Rules, Presos vs Pelos, Freak Fusion e etc. E é muito triste quando você olha para a fandom e encontra os comentários preconceituosos e vexatórios sobre a Z3. Óbvio, ninguém é obrigado a gostar da Z3, mas se você não se interessa, apenas não consuma. Aliás, a Z1 ainda existe, tendo lançamento de HQs, não muito boas, bonecas e reproduções. E se você quiser não acompanhar os novos lançamentos, tá tudo bem. Só por favor, não use da sua preferência para atacar uma minoria, pois no final do dia, são só bonecas. Não precisamos levar isso tão a sério, não é? Agora, depois de nos aprofundarmos na história de ambas versões, está na hora de responder a pergunta de qual é a melhor geração de Monster High. E a resposta é bem simples. Depende. Vai existir pessoas que a Z1 vai ser a melhor geração e vai existir pessoas que a Z3 vai ser a melhor geração. Essa é a magia das opiniões. E como eu disse anteriormente, está tudo bem. Eu só odeio quando uma parte da fandom usa da sua opinião como verdade absoluta e não cita uma opinião diferente. Agora, qual é a minha visão de melhor geração? É a Z1, desculpa. Não me entendam mal, claro, mas também a Z1 sempre será mais icônica e é mais Monster High. O que eu posso dizer, não é mesmo? Agora, quer dizer que eu odeio a Z3? Não. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho mais bonecas da Z3 na minha coleção do que da Z1. Mas também não tem nenhuma geração de Monster High que eu odeie. Até a Z2 tem aspectos que eu gosto, sendo sincero. Eu espero que com esse vídeo você, pessoa que está me assistindo, faça o mesmo. Mesmo que você não goste de X coisa, respeite ela. Porque da mesma forma que você não iria gostar se falasse mal de algo que você gosta, aquela outra pessoa também não vai. Bem, eu encerro por aqui o nosso vídeo. Caso tenha alguma sugestão de próximos tópicos que eu possa abordar aqui, deixe nos comentários. É isso, bye! Ah lá, gente, a Chloe sem nenhuma reação. Chloe?